muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a programação da Amazonsat. Já está no ar mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia. Muito bom poder contar com a sua audiência e com a sua companhia nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017. Seja bem-vindo, você que acompanha o nosso programa agora, pela parte da manhã, ao vivo, e você que acompanha a nossa reprise a partir das 3h30 da tarde, tá? Muito bom poder contar com essa companhia gostosa de vocês aí de casa, que assistem o nosso programa também pelo Facebook, facebook.com/amazonsat. Gente, hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. No nosso quadro Saúde e Beleza, vamos falar sobre criolipólise, aquele congelamento da gordura. Vamos falar também sobre como ser um bom profissional hoje, né? É preciso ter disciplina, foco, ser proativo. Uma consultora de talentos de recursos humanos vai estar aqui conosco hoje, dando várias dicas para você que já está empregado ou para você que está desempregado aí à procura de um emprego, tá? Vamos falar também sobre a neurosemântica. Você sabe do que se trata? Não? Então vem aprender comigo hoje, tá? Mas agora nós vamos falar sobre dor crônica. Quem está aqui conosco é a médica anestesiologista, ela que tem certificado na área de dor e medicina paliativa, doutora Mirlane Cardoso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão atual. E relevante, né, Com doutora? certeza. Doutora, quando a gente fala sobre dor, tem várias perguntas e a gente vai tentar fazê-las todas neste bloco aqui com você. Vamos começar pela que eu acho assim que são mais importantes. A dor é um sintoma frequente? A dor, ela tem uma prevalência muito elevada, muito alta, a ponto que em países desenvolvidos, né, que sempre é a nossa referência, ela é considerada como um problema de saúde pública, já onde existem programas, porque a frequência alta da dor, e só um exemplo para ilustrar, 55% da população mundial tem dor crônica, uma queixa que ultrapassa os 3 meses. E quando a gente fala em dor crônica, a gente fala de baixa produtividade e custo elevado à saúde. E existem dados que mais de 80 bilhões de dólares são gastos nos Estados Unidos pela improdutividade, pela falta no trabalho, né? E isso gera custo. Então, ela é considerada um problema de saúde pública, a ocorrência elevada. E no Brasil, nós estamos caminhando também nessa trajetória, já que nós somos um país pobre de estatística, mas a gente tem alguns dados em São Paulo, Salvador e Maranhão. Existe um trabalho que foi feito por um grupo de pesquisadores que deu uma prevalência em torno de 28% a 32% de dor crônica nos brasileiros. Doutora, por falar em dor crônica, eu gostaria de saber a diferença da dor crônica para dor aguda, né? Muito interessante. A dor aguda, ela, a princípio, é um sinal de defesa, é um sinal biológico, né? E o exemplo mais importante é a dor pós-operatória. Então, o que é importante? Na dor aguda, ela tem um começo, meio e fim. Existe um evento, a cirurgia, existe o processo cicatricial da lesão e a dor tende a ser mais intensa próximo à cirurgia e diminuir com o passar dos dias. E a dor crônica, ao contrário, ela deixa de ser um sintoma para ser o que a gente já conhece como uma doença, porque ela merece uma abordagem mais amplificada e ela envolve outros fatores estressantes, porque à medida que você tem uma dor que você frustra, porque você tem tratamentos que não correspondem à tua expectativa, às vezes você limita a sua vida laboral e sua vida social, e isso entra no campo muito depressivo, né? Então, um paciente com dor crônica é um paciente que precisa de uma abordagem de uma equipe multiprofissional, porque eles, na dor em si, atua amplificadores que o médico sozinho ele não tem condições de modular, tem né? Tem toda uma equipe, né? Tem que ter uma equipe. E aí a gente dá como exemplo a dor do câncer, né? Isso que eu ia lhe perguntar, inclusive, ela é multifatorial. Então, o paciente, além do impacto do diagnóstico que ele tem do câncer, que não é fácil, e dependendo do momento que ele chega,
Existe dados da literatura que a maioria dos pacientes eles já chegam 80% a 90% com a doença avançada e a dor está presente de uma forma ativa quase que 80% dos casos. Então, ele tem dor pelo diagnóstico impactante, ele tem dor pelo procedimento diagnóstico, que muitas vezes são invasivos e são doloridos, né? Ele tem dor pela situação vivenciada na família, porque muitas vezes é um pai de família que é responsável pela própria manutenção, e aí ele vai ter essa limitação. E vai ter dor também associada aos tratamentos, né? Tanto cirúrgico, como a quimioterapia, como a radioterapia. Então, por isso que nós dizemos que a dor do câncer, ela é multifatorial, né? E precisa de uma abordagem também mais amplificada. Ao contrário, ela não é a mais prevalente. A dor do câncer, ela não é a mais frequente, mas ela é a mais incapacitante. Por isso é que ela tem essa amplitude. E os primeiros estudos relacionados à dor realmente foram com os pacientes oncológicos. Entendi. Doutora, aqui em Manaus, existe algum centro que seja referência no tratamento da dor? Nós temos um centro de referência na dor do câncer, na Fundação Centro de Controle de Oncologia, né? Esse centro, ele já tem mais de 20 anos, né? Quando nós retornamos a Manaus, a modelo do que nós tínhamos na Unicamp, a gente começou a estruturar esse serviço, que hoje oferece um atendimento não só ambulatorial, como domiciliar para os pacientes que sofrem de dor numa fase mais avançada e precisam de cuidados mais intensivos, mais no domicílio, associado à família, e também hospitalar. Então, é um centro de referência que nós temos na Fundação já há muitos anos e que também facilita no sentido de disponibilizar as medicações para os pacientes, que é uma outra situação que seria um fator agravante, né? Doutora, você colocou aqui na nossa conversa que a dor crônica, ela impossibilita ou compromete a vida profissional, pessoal, o convívio social das pessoas que ascendem, né? E na sua experiência, cuidando dessas pessoas, dessa problemática, a senhora já observou alguém que tivesse, assim, muito tempo, doutora, eu sofro com dor desde quando eu era criança ou muito jovem, e carrega aquilo consigo? Sim. Existe uma população, uma investigação que foi feita por telefone, que identificou que mais de 30% dos pacientes, das pessoas consultadas, eles tinham dor há mais de 12 meses, ou seja, há mais de um ano. E aí você enquadra os pacientes, por exemplo, com fibromialgia, pacientes com cefaleia crônica, pacientes com dor miofascial, muscular, pacientes às vezes que evolui com dor pós-operatória, aquela dor que não foi tratada quando aguda, ela se transforma numa dor crônica. Os pacientes diabéticos, né, que tem lesão nas terminações nervosas e tem dores, que a gente chama dores neuropáticas, que são relacionadas à lesão nervosa. Então, existe uma população importante que sofre, sim, mais de um ano com dor. Doutora, você falou sobre cefaleia. Seria enxaqueca? Não. Também, enxaqueca. Isso. Tem pessoas que vêm assim, há anos, eu conheço, assim, gente da minha família, inclusive, que há anos sofre com enxaqueca. Fala, isso é uma dor permanente, eu tenho que tomar remédio, viver tomando remédio. É de fato assim ou existe um tratamento mais avançado? Não, você tocou numa situação importante. A cefaleia, ela tem várias causas, né? Primeira situação, você tem que avaliar e tentar classificar essa cefaleia, porque ela pode ser coexistente por uma doença, por exemplo, uma hipertensão, né? Até relacionada com efeito secundário de medicamento. A maioria dos medicamentos antihipertensivos, eles têm como um efeito secundário a cefaleia, né? E pacientes com hipertensão usam por muito tempo. Mas o que a gente observa na prática é o seguinte: a cefaleia, ela é muito automedicada, né? Os pacientes tomam medicação por conta própria e muitas vezes a ineficácia do tratamento é exatamente por um uso abusivo de analgésicos sem um diagnóstico definido. Por isso que os pacientes que têm cefaleia, que perduram por mais de um mês,
há orientação de procurar um neurologista para fazer uma investigação inicial e não se automedicar. Aqui a gente diz que não deve se automedicar em hipótese alguma, em nenhuma circunstância é preciso realmente procurar o profissional. E se de repente quem está assistindo o nosso programa sofre de alguma dor crônica em qualquer parte do corpo, enfim, e queira procurar um profissional, qual é o profissional que ele vai procurar? O profissional com formação na área de dor, ele é um anestesiologista, ele é um neurologista, ele é um ortopedista ou um reumatologista. Porque, na realidade, você tem, na nossa formatação na área médica, você tem áreas de atuação, que é uma subespecialização que é delegada a pessoas que já têm a especialização médica. E, no caso, essas que eu acabei de citar, são profissionais que podem ter essa habilitação, mas toda dor ela pode começar, inclusive, com uma investigação mesmo com um clínico, né, direcionado, porque hoje você tem que a principal queixa que leva o paciente ao consultório médico é a dor, né? Então, todo profissional ele deve ter uma formação mínima para tentar modular ou tratar ou mesmo direcionar esse paciente com um profissional especializado. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu quero, antes de encerrar, e lhe agradecer, mandar um beijo para os seus alunos lá na Universidade Federal. Sim, com certeza. Quero deixar aqui que o meu estímulo para que eles continuem estudando e destacando exatamente esse tema que facilitará com certeza a vida deles profissional. Obrigada. Agradeço doutora. muito a oportunidade. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos com a doutora Mirlane Cardoso, ela que é médica anestesiologista com área de atuação no tratamento da dor e medicina paliativa. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vem com um assunto muito bom, tão bom quanto esse agora do primeiro bloco, que é produtividade no trabalho. Vamos ser mais produtivos no nosso ambiente de trabalho? Daqui a pouquinho a gente volta.